Eu não estou, não. Já estamos. Bom dia a todos. Estamos nos preparando para mais uma reflexão do Evangelho, hoje com nossa companheira Margarida. Vamos aproveitar ao máximo o conhecimento que ela nos traz, que seguramente vai nos ajudar, nos direcionando um pouco mais pelo rastro de Jesus, que é o que nós queremos nos preparar nesta nossa vida. Aguardamos mais alguns instantes para o início da nossa reunião, do nosso trabalho. Bom dia a todos. O pessoal já está entrando aí, nós já estamos vendo a Pilar, a Raquel, Malclá. Sejam bem-vindos. Está conseguindo visualizar, Neuza, quem está entrando? É isso que eu queria te dizer, Margarida. Por alguma razão tecnológica, eu não consigo ver os amigos aqui. Então, a Luciana Mazon entrou. Luciana, dá um retorno para a gente. Como é que nós estamos em termos de som, de imagem? De fato, não, nenhum dos amigos estão aqui. E eu não quero me atrever a clicar nada, Margarida, que é para a gente não sair do ar. Então, fica meu abraço para todos os amigos. Que Jesus nos abençoe. Márcia Coutinho, Elisa Pinto, Beto Pedrão, muito obrigado pela presença de vocês. E você está vendo o seu celular, Nilza? Não, posso ver. Vamos olhar. Temos mais 5 minutinhos, né? Isso, vamos aguardar. Vamos lá. Bom dia, Pilar, Flávio, Ana Paula, Fernanda. Direto de Salvador, a Fernanda. Olha, que bom, hein? Muito Deve bom. estar um clima muito lindo nesse domingo bonito que está aqui para todos. Não, de fato, ainda não. E mesmo aqui no celular só tenho a publicação da mensagem desta manhã. Nilza, Oi. você deve abrir, não no Cefif, deve abrir na sua página do Minha Facebook. página Do do Facebook. Que nós já Vamos estamos, ver. o pessoal já está conversando, nós já estamos lá. Nossa carinha já está lá, Nilza. Nós estamos aprendendo ainda, meus amigos, a nos posicionarmos, a nos localizarmos. Não. Também aqui não estou. Assim. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro caminho. São muitos caminhos, né? E a gente tem que descobrir qual deles. Ah, sim, Wilson, Aline. Não, também não. São amigos particulares. Vamos ver aqui. Tecnologia é uma beleza, mas tem hora. Bom dia, Elizabeth. Excelente domingo, muito obrigada. A Luciana nos devolveu dizendo que estamos vendo perfeitamente, ouvindo perfeitamente. Temos ainda uns 3 minutinhos. Nilza, minha amiga, sabe aonde você vê o compartilhamento dos seus amigos? Lá em cima não tem um sinalzinho no Facebook? Tem. E você vê quem escreveu? Lá em cima, se você clicar, você corre e você acha o Cefif. Ó, cliquei todos que estão aqui. Entrei no Zefif, estou aqui, mas não acessa. Então, relaxa.
Mas não tem problema, não. O importante é que nós estamos aqui, não é? Para este trabalho. Acho que eu achei, Margarida. Era aí, querida. Se você Ah, achou, agora você sim. vai me ver acenando para você. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marisa. Pronto. Marisa de Góes, Fernanda Mazzucchelli, Jô Mazon. Isso aí. Bom dia a todos. Agora sim, alguém está dizendo. Muito bem. Nós Ana somos. Paula, Sandra Marcelo. É um prazer saber que vocês estão aqui ao nosso lado, não é? Kelly, Jô. Ah, demorou, hein? Tecnologia é bem assim. Temos que aprender. Uma Muito característica bem. feminina é a persistência, né? A gente É. procura. Mas essa não me caracteriza muito, não. Eu vou devagar. Mas a persistência não é rapidez, persistência é Não. não desistir, né? É a famosa insistência, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bem-vindo todos. Fernanda, querida. Obrigada, Fernanda, Cristina. Beatriz. Olá, bom dia. Os amigos vão chegando de pouquinho, não é? E nós estamos aqui. Mais um instantinho. Maria Elisa, querida, bom dia. Muito bom. Alexandre, companheiro querido, bom dia. Podemos começar, Margarida? Podemos também? Deise, minha amiga. Então vamos iniciar a nossa reunião. Convido a todos os amigos para que neste momento nós possamos dedicar a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, e trazendo para o nosso coração esta presença divina. Nós queremos pedir, Jesus, que através dos Espíritos, teus mensageiros, possam iluminar a nossa companheira Margarida, que já traz naturalmente uma competência, mas que ela seja envolta em muita luz e traçar para nós um novo conhecimento. E por nós, Jesus, permita-nos um pensamento claro para que nós possamos compreender a mensagem desta manhã. Que a tua paz, que é infinita, Jesus, envolva a cada um de nós. Agora, Senhor, e sempre, que assim seja. Margarida, é com você. Muito obrigada, Nilza. Então, hoje nós estamos nesse domingo tão bonito, em que vamos compartilhar um pouquinho sobre o que a doutrina espírita nos traz e que nós possamos nortear os nossos passos, compreender o que nós estamos fazendo aqui, principalmente nos relacionamentos com os nossos entes queridos. E para isso nós escolhemos um tema chamado decepções, ingratidões e quebra de afeições. Está aparecendo para você, Nilza? Nilza? Sim, Margarida, perfeito. É que eu cortei o meu microfone agora, tá bom? Tá ok. Só queria saber se está aparecendo direitinho os slides, Está. que aqui eu já não vejo mais vocês, eu só vejo a minha câmera. Então, tá bom. Qualquer coisa diferente, eu te aviso, tá bem? Perfeito. Mas eu sei que vai correr tudo bem, tenho certeza.
Deus Eu também, abençoe, minha eu também. amiga. Então, meus amigos, escolhendo esse tema, que eu achei assim, bastante adequado para o momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo uma situação em que nos devolveram para os nossos lares, né? De uma forma mais assídua, uma forma mais frequente, diríamos até mesmo quase que obrigatória nesta convivência. E nessa interação, estamos mais suscetíveis a identificarmos posturas ou mesmo sentimentos que nem sempre vão de encontro àquilo que desejaríamos ou que esperávamos daqueles que queremos bem, tanto dentro do nosso lar ou no nosso convívio, nas nossas relações afetivas. Mas eu acredito que as lições que chegam até nós, elas têm sempre um cunho educativo. E para que a gente possa entender na íntegra tudo aquilo que as lições nos trazem, nós temos que buscar o significado, primeiro, de cada palavra. Lembrando que esta lição, ela foi retirada do livro 4 do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 livros: o livro primeiro, o livro segundo, o livro terceiro e o livro quarto. E nesse livro quarto, no capítulo Esperanças e Consolações, o capítulo 1 trata de penas e gozos. E essa lição é o item 3. E é muito interessante, porque Kardec, ele sempre traz as definições com muita clareza, mas ela sempre vem com o objetivo de educar-nos como espíritos que somos. Então, tudo que tem à nossa volta são, na verdade, grandes lições que têm como objetivo esse processo de despertamento educativo. Então, eu começo com a primeira palavra, decepção. A palavra decepção, se nós formos buscar no dicionário da língua portuguesa, ela é identificada como um sentimento de tristeza, de descontentamento ou frustração pela ocorrência de um fato inesperado. Inesperado por quê? Porque nós mesmos dizemos assim, a decepção vem daqueles que nós menos esperamos, daqueles que nós mais amamos, daqueles que nós mais confiamos. Então, e que representam mal, uma desilusão ou um desapontamento. É interessante percebermos que aqui decepção é colocado no dicionário como um sentimento, enquanto que a ingratidão ela é identificada como um comportamento. Isso é dicionário da língua portuguesa, o nosso velho Aurélio. Ele diz assim: ingratidão é o comportamento ou atitude de uma pessoa que expressa falta de gratidão. Característica, portanto, de uma pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Portanto, a ingratidão é a ausência de gratidão. É interessante que a gente perceba que, se nós lermos no dicionário e identificarmos perfeitamente que uma coisa é comportamento e a outra é um sentimento, nós vamos conseguir identificar o que nos incomoda mais. Identificar também em nós quando nós utilizamos destas duas. Porque na nossa existência, nós também, muitas vezes, inconscientemente, tomamos essa atitude da ingratidão. Não que ela foi pensada. Mas vamos trazer para uma compreensão maior da lição, uma fábula. A fábula, meus amigos, é uma narrativa. É uma narrativa curta em que os personagens são animais e que tem como objetivo, eles agem como seres humanos e ela tem como objetivo trazer um preceito moral. E eu achei ela muito adequada para o momento de agora, para esse tema. E como toda fábula, ela começa assim. Era uma vez um sapo e um escorpião na beira de um rio.
E aqui, esta fábula é do escritor grego Esopo. Ele viveu em 620 e 560 a.C. Então, ele diz assim, o escorpião, ele vai pedir ajuda ao sapo para atravessar o rio. E a história diz assim, que o escorpião chegou e perguntou assim para o sapo, você me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Pergunta o escorpião ao sapo. E o sapo, conhecendo já a natureza do escorpião, disse de jeito nenhum. Você é a mais traiçoeira das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata em vez de me agradecer. Mas aí o escorpião, muito labioso, disse a ele, mas se eu te picar, eu morro também. Me dê uma carona. Prometo ser bom, meu amigo sapo. Então, o sapo, confiando na lógica do escorpião, deu carona ao escorpião, colocou o escorpião em suas costas e começou a atravessar o rio. Durante a travessia do rio, no entanto, o sapo sentiu uma picada mortal do escorpião. Será que nós já esperávamos esse comportamento do escorpião, meus amigos? Tá aí uma perguntinha que fica para a gente refletir. E continuando a fábula, ele nos diz assim, que o sapo reagiu. Por que você fez isso, escorpião? Agora, como eu disse, nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E continuando a fábula, a resposta do escorpião é que nós temos que pensar bastante. Porque o escorpião responde, sim, mas esta é a minha natureza. Olha que interessante. Nós vamos percebendo aqui pela fábula, sem que nós entremos no conceito, no preceito moral, de que ele, o escorpião, não sabia fazer outra coisa, ele só sabia picar, porque esta era a sua natureza. Você, com certeza, meu amigo, nas suas memórias, deve ter identificado alguém. Mas vamos mais além, porque nos nossos relacionamentos afetivos, todos nós já vivemos situações em que a nossa confiança, a nossa depositada em alguém, muitas vezes não foi correspondida. Mas eu achei muito, muito especial essa lição, porque ela nos leva a ver um outro lado. Vamos trazer, então, para a nossa vida cotidiana, dos nossos relacionamentos sociais, ou mesmo familiares. Quando nós voltamos à nossa infância, nós pensamos, como é que nossos pais nos educavam? Quando nós saíamos de casa, eles nos diziam assim, não tragam desaforo para casa. É uma questão de honra. Resolva os seus problemas de relacionamento fora do lar. Não vem chorar aqui em casa. Aí, meus amigos, nós vamos buscar na doutrina espírita, especificamente no capítulo 12, no item 8, no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos diz assim, nesta afirmação, diante de uma situação vivenciada em que sentimos dentro de nós despertar o sentimento de ingratidão recebida, e que é uma questão de honra, porque nós nos melindramos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos obrigados, de alguma maneira, a reagirmos. E o Evangelho vem para nos mostrar que temos que entender e aprender a agir. Então, Kardec diz assim, os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta sensibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo. Porque nós nos melindramos, nós pensamos assim, quem essa pessoa pensa que eu sou?
ou o que ela é. Vejam que nós já reagimos nos sentimentos e muitas vezes partimos para a ação. E Kardec diz assim, que este tipo de suscetibilidade sombria, porque traz à tona tudo aquilo que nós não gostaríamos de trazer, leva o homem geralmente a retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então, aqueles que assim reagem, ou quando nós assim reagimos, nós nos esquecemos de tudo aquilo que nós já apreendemos dentro da doutrina espírita. Que somos espíritos milenares e imortais, e que estamos aprendendo a conviver, mas que para aprender a conviver temos que primeiro conhecer-nos. E para isso, e é por isso que quando a lei mosaica, quando Moisés trouxe a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, esta lei era uma lei que, na época, né, da humanidade, em que convivia com Moisés, ela era apropriada. Ela era uma lei em harmonia com a época, porque ela tinha necessidade de alguma maneira, reprimir aquilo que se trazia. E se nós, conhecedores da doutrina espírita, podemos identificar que a humanidade daquela época somos nós mesmos, num longo processo de aprendizagem, de educação. E Moisés traduzia o que havia necessidade da época, mas depois veio Jesus. E Jesus nos trouxe outra maneira de reagir, dizendo-nos: não resistais aos que vos fizer mal, mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Olha que interessante, vejam que são duas coisas completamente diferentes, porque neste momento a humanidade já estava preparada para ser educada, de forma de dirigir-lhe os passos com outra medida educativa. Mas nós poderíamos pensar, né? O ensinamento de Jesus com objetivo educacional. Ele faz com que nós voltemos o nosso olhar agora, não para aquele que nos ofendeu, não para com aquele que foi ingrato, mas sim que nós tenhamos como foco nós mesmos. Veja como ele muda. Ele tira o foco de quem causa ingratidão e coloca como um instrumento para o nosso autoaprimoramento, para educar-nos, para que nós possamos, como dizer assim, impedir que o instinto venha à tona e que agora a gente haja de forma consciente. Mas nós poderíamos pensar ou perguntar, será que esse ensinamento, como será que esse ensinamento de Jesus é compreendido? Vejam lá, o próprio Evangelho nos dá a resposta dizendo assim: para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que se vingar. Por que tem mais coragem aquele que suporta? Porque ele para analisar o seu próprio comportamento. Ele para que ele possa buscar energias, buscar encorajamento através da prece, da oração, buscar auxílio naquilo que ele já traz como conhecimento, para ele não reagir. E para isso precisa coragem, porque nós estamos, de alguma forma, impedindo que o meu orgulho me leve a atitudes intempestivas. E o Evangelho, então, nos leva a um novo questionamento. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Quer dizer, literalmente, oferecer a outra face? Observem que nós temos que ter o conhecimento
a compreensão, não só o conhecimento, mas a compreensão do que Jesus queria dizer. Porque o próprio Evangelho traz esse esclarecimento dizendo assim: levar das últimas consequências, esta máxima de oferecer a outra face, oferecer-se ao perigo, ela condenaria toda a repressão. E o mal, toda a repressão, mesmo legal, mesmo aquelas apoiadas pelas leis humanas, e deixariam os campos livres aos maus, que nada teriam a temer, não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. Então, Jesus, na verdade, por essas palavras, ele não proibiu a defesa, mas ele condenou o revide, ele condenou a vingança. Então, isso nos mostra que nós temos que pensar que a própria... no Evangelho ele diz assim, que nós temos que entender que tudo que se passa ao nosso redor são lições que nós ainda não aprendemos e que são oportunidades que nos são dadas para o autoconhecimento e para o autoaprimoramento. Então, por isso, é preferível a gente ser vítima da ingratidão do que termos o comportamento de sermos ingratos. E quando vítimas, veja que ampla lição, cheia de oportunidades, para que a gente, naquele momento, sentimos sim, nos dói a alma, mas, por outro lado, nos dá a oportunidade de buscarmos dentro de nós mesmos recursos para compreendermos que aquele foi um ato cometido por outro e não nosso. E que o outro também é filho de Deus e que terá todas as oportunidades para repensar, para tomar novas atitudes. Naquele momento é o que ele sabe dar. E o Evangelho continua nos dizendo-nos para oferecer uma face quando formos batidos na outra. Jesus disse, por outras palavras, que não devemos retribuir o mal com o mal. Olha a clareza do Evangelho. Não são palavras minhas, são palavras que nós vamos encontrar no Evangelho, nesse capítulo 12 ainda. Porque ele diz assim, que o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, ela não oferece obstáculos a quem estenda o pescoço ao assassino. O que quer dizer isso? O nosso instinto de conservação nos faz reagir diante de um perigo. Então, por que Jesus viria com o ensinamento em que nós iríamos nos expor gratuitamente a uma agressão? Ele estava dizendo que nós não devemos retribuir o mal com o mal e que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe o orgulho. Quando nos sentimos feridos no nosso orgulho, quando nos sentimos feridos, é que o nosso orgulho deu um alarme. Você não merece passar por isso. E aí nós reagimos. E o Evangelho está dizendo, aceitar com humildade tudo que tende a reduzir-lhe o próprio orgulho. Que o homem tem que entender que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la. E que mais vale ser enganado que enganar. Por que isso? Não é covardia. Isso nos mostra que quando estivermos no outro lado, veja, o do sentimento, e não o da atitude, do comportamento em relação à ingratidão, estamos já a um passo a mais do nosso aprimoramento moral. E veja como o Evangelho é muito claro. Kardec, ainda neste mesmo capítulo, nos dá uma forma de nos protegermos das nossas reações tão instintivas do revide. Ele ainda tinha mais um aqui, né? Que o homem poderia ser, é preferível ser arruinado que arruinar os outros. Então,
quando ele nos dá esta fórmula para nos protegermos das nossas reações, porque a ingratidão que o outro nos fará, em que nós poderemos estar submetidos, estamos em cada momento da nossa vida, não é para nos protegermos da ingratidão, é para nos protegermos de nós mesmos. Para que essa lição, quando chegar até nós, desperte em nós o desejo de modificarmos as nossas atitudes. Paulo dizia assim: por que eu desejo fazer o bem e ainda trago o mal comigo? Porque somos aprendizes, estamos aprendendo a nos conhecermos e trazer nos nossos passos o evangelho que nós já abraçamos. Não é fácil, é difícil. Isso me faz lembrar da fábula também do porco-espinho, em que cada um de nós somos um porco-espinho, com a nossa pele cheia de espinhos pontiagudos. E o evangelho, ele vem não para a gente nos ensinar a cutucar os outros com espinho, defender-nos desse sentido, mas a parar os nossos espinhos. Porque nessa história eles contam que o porco-espinho só consegue sobreviver ao inverno quando eles estão próximos um do outro, bem próximos um do outro. Então, nós só conseguiremos sobreviver ao inverno de nossas almas, no sentido de estarmos felizes, buscar essa felicidade que todos nós buscamos, quando apararmos os nossos espinhos e conseguirmos conviver com os outros. Porque é deste calor, desta troca, que nós encontramos o equilíbrio. Então, o Evangelho diz assim, ó: eis que vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Esta é a receita. Situe-se como um espírito. Esse futuro demonstra a continuidade da nossa existência, da nossa vida. Esta existência que vivemos hoje são oportunidades desse aprimoramento. E ele diz: quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Porque vai ampliar a nossa compreensão de que todos estamos caminhando neste mesmo barco. Todos nós ainda trazemos dentro de nós comportamentos que precisam ser modificados. E essa receita que o Evangelho nos traz é universal. Eu trouxe aqui até a título de curiosidade, para vocês verem que o Evangelho, traduzido em várias línguas, universal, mundialmente, vamos dizer assim, porque nós temos que falar em termos do nosso mundo que vivemos hoje, uma pequenina ilha, não é? E aqui ele mostra, por exemplo, traduzido em português, em espanhol, em inglês, em alemão. Temos ainda a tradução em francês, em italiano, em japonês, húngaro, esperanto, que é a língua universal. Olha, meus amigos, que interessante. Nós não podemos dizer que nós não entendemos a mensagem, porque esta mensagem do Evangelho está em todos os lugares do mundo. Isso quer dizer o quê? Que depende de cada um de nós buscarmos nesta fonte para que nós possamos ir nos aprimorando neste convívio social. Nilza, minha querida, você quer comentar alguma coisa? Seu microfone deve estar desligado, Nilza. Estava. Até eu achar. Margarida, continue, está excelente, está muito bom. Tudo muito claro, não tenho de fato nenhum comentário a fazer. Só te ouvindo, minha querida. Então vamos continuar, meus amigos. Vamos chegar, nós falamos até agora sobre decepções, sobre a ingratidão, e chegamos à quebra das afeições. E aqui eu também fui buscar no dicionário o que significa a quebra das afeições. Então tá aí, ó, afeição, não a quebra, né? A afeição, afeto, simpatia,
sentimento de amor. Porque quando ele coloca aqui sentimento de amor, nós temos que diferenciar também que muitas pessoas têm afetos que não são relacionados ao ser humano, ou melhor, com outro ser humano. Se criam laços de afeto com coisas materiais. Muitas pessoas falam que gostam mais dos animais, preferem amar os animais do que os homens, porque são mais fiéis os homens no sentido humanidade. Mas observem que isso é fácil compreender também, porque a interação entre os humanos é diferente. A interação entre os humanos cobra de nós ações que muitas vezes nós ainda só sabemos fazer através de reações. Então, vamos falar um pouquinho da quebra, buscando novamente, da quebra das afeições, buscando novamente a doutrina espírita. E aqui nós temos, no livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores, como se fosse um de nós no sentido de buscar respostas a esta experiência da ingratidão. E Kardec pergunta o seguinte: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também, para o homem de coração, quer dizer, o homem de sentimentos, uma fonte de amarguras? Quer dizer, toda esta experiência da ingratidão, da fragilidade dos laços, que no momento nós achamos que é o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro, o não esperamos dos filhos, não é uma fonte de amargura? E aí, os espíritos superiores respondem a Kardec: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. Então, a resposta diz assim: nós já te ensinamos a ter compaixão para com eles, porque eles estão plantando atitudes que vão colher e que serão mais infelizes. Não é você que está agindo desta forma. E complementa: a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde de corações insensíveis, como ele próprio foi. Porque isso não é um castigo, meus amigos. Isto chama-se sintonia. E nós estaremos em sintonia com aqueles que têm os mesmos valores que nós mesmos trazemos. E quando nós não aprendemos as lições têm que chegar até nós, para sensibilizar os nossos corações. E quem são essas? E de que forma essas lições chegam até nós? Através daqueles amigos que vão nos dar essas lições e vão nos ferir lá no nosso coração e vai fazer com que desperte em nós o sentimento de empatia em relação àqueles que sofrem pela mesma experiência. Vai fazer com que a gente repense as nossas atitudes. Então, o Evangelho, nós não podemos nos esquecer que a doutrina espírita, ela vem com o intuito de despertar em nós o cristianismo, mas já direcionando para que a gente desperte os valores da alma, que nós já trazemos. O espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Espírito da Verdade, Espírito e Vida, ela traz uma lição intitulada Fraternidade, em que ela diz: olha que interessante isso aqui. Quem assimila, quem absorve, quem guarda dentro de si decepções, extravasa pessimismo. Quem de nós não conhece aquele personagem, ó céus, ó vida, ó azar, né? Sou uma vítima, sofro ingratidão das pessoas. Então, ela diz assim, Joana: é imprescindível romper as comportas do personalismo infeliz,
para que as vibrações de felicidade te visitem a casa mental. Quer dizer, saia dessa posição de vítima. Personalismo infeliz é alimentarmos o nosso orgulho. Porque quando nós achamos assim, não merecemos passar por esta situação, pode ser que nesta vida nós não tenhamos feito absolutamente nada para passar por essa situação. Mas somos espíritos milenares. E aquilo que ainda não trazemos concretizados dentro de nós, fazendo parte do nosso eu mais íntimo, é despertado através de lições. E para que sejamos felizes, temos que romper isto. É isso que ela está nos dizendo. Então, observem que a fala de Joana de Ângeles é para que a gente desperte. Ela também não se refere ao comportamento do ingrato, e sim do momento em que nós carregamos essas pedras pesadas, que geram em nós a tristeza, o desânimo. E ela ainda diz assim, a ingratidão decorre da nossa própria condição de imperfeição. Estamos ainda num mundo de provas e expiações. Sabemos e falamos isso a toda hora, de que este mundo está em transição. Está em transição, sim. Mas só vai se modificar a partir de que não reste nenhum habitante na Terra que ainda traga no seu coração a imperfeição moral. Então, eu deixo aqui também aproveitando um questionamento. Quantas pessoas na nossa vida ainda são escorpiões? Que ainda trazem na natureza o picar? Ainda estão no nível de magoar, de ferir, de destilar veneno. Lembram da fábula? Ele dizia, o escorpião, para se defender, dizia assim, está na minha natureza, é o que eu sei fazer. Então, nós temos que pensar, é só o que sabem fazer. Então, é problema deles. E nós podemos estar passando pela experiência para servirmos de exemplo de como agirmos. Porque é dessa maneira que vamos sensibilizar aqueles que estão à nossa volta. E se nós também dermos de ombros e vivemos essa experiência de forma dolorida, sofrida, e nos colocarmos muitas vezes numa posição de que eu desisto, não serei mais amigo, não serei mais companheiro, nós fechamos as portas do entendimento. E para nós, as portas da modificação. E ela ainda diz assim, como aprendizes do Evangelho, estamos em outro nível. Eu volto a trazer a fábula do sapo perguntando ao escorpião, é seguro que se eu te salvar agora, você me salva depois? Pode confiar. Que nível que nós estamos? Ela nos diz, o nível da compreensão, o nível do perdão. Até porque, quem nos garante que nós já não fomos, não somos, ou seremos o escorpião dessa história? Olha só que bacana. Porque traz para a gente um repensar. Veja, nós saímos da posição de vítima, ficamos fora do contexto e nos traz para o raciocínio lógico da fé raciocinada. Se eu estou passando por um momento difícil, porque o que mais toca no coração do homem é a ingratidão daqueles que estão mais próximos de nós, os nossos filhos. Então, nós temos que entender se o nosso nível de compreensão hoje, com o evangelho que nós abraçamos, é o nível do perdão, nós temos que nos situarmos como espíritos imortais e que estamos passando por uma das inúmeras reencarnações em que, em algum momento, nós já plantamos isso.
E agora estamos vivenciando para exemplificarmos. Talvez nesta encarnação é o resultado de inúmeras outras em que nós só revidamos. E que nesta estamos aprendendo a agir com amor, a agir com o perdão. O perdão não é o esquecimento, é dar oportunidades do reajuste. É não interrompermos a convivência. Ah, mas e se o outro não quiser? É problema do outro. Então, eu reconstruo, eu reformulo o meu conceito de estar sofrendo, neste momento, o sentimento de ingratidão pelo comportamento do outro. Na pergunta 938, Livro dos Espíritos, Kardec questiona novamente como cada um de nós, quando melindrados pela difícil dor da ingratidão daqueles que amamos, ele pergunta assim: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? E Kardec diz, desculpe, os espíritos respondem a Kardec: seria um erro pensar assim. Porque o homem de coração, como dizes, ou seja, o homem que tem sentimentos, será sempre feliz pelo que praticar. Então, ele diz assim, ele sabe que se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá, então, remorso e vergonha. Olha que coisa mais importante de se saber. Que conhecimento que agrega valores em nós. Se eu simplesmente endurecer o meu coração, o outro, além de não se modificar, porque não terá o meu exemplo de ações diferentes, porque ele também é um espírito milenar, ele também passou por experiências doloridas junto comigo, ou com outros, e agora está tendo a oportunidade de ver uma reação diferente. E outro, ele te chama a atenção a mim mesma, porque se eu endurecer o meu coração, eu estou fechando as portas da minha felicidade. Porque eu só sou feliz por aquilo que eu pratico, por aquilo que eu planto. E esse outro que está praticando a ingratidão, que tem o comportamento de ser ingrato, se ele não reconhecer nesta vida, ele passará por novas lições, até despertar. E esse pensamento, diz Kardec, não impede que o seu coração se sinta ferido. Então, o conhecimento do Evangelho, ele nos dá respaldo, mas não impede que eu passe pela experiência e sinta naquele momento a dor da ingratidão, mas me dá recursos para que eu modifique a situação. O Espírito Joana de Ângeles nos alerta da mesma forma, mas vejam o que o Livro dos Espíritos ainda nos traz. Ora, disso não pode nascer, pergunta Kardec, a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Se eu fosse menos sensível à dor do outro, se eu fosse menos sensível em me solidarizar com o sofrimento alheio, talvez eu não sofresse tanto. Nós mesmos muitas vezes falamos assim, mas eu sou tonto mesmo, né, de fazer tal coisa. Eu já conheço a pessoa, eu sei que ele vai ser ingrato, eu continuo fazendo as mesmas coisas e sofrendo da mesma forma. Aí ele responde, sim, se ele preferir a felicidade do egoísta, uma bem triste felicidade, porque não é para isso que nós estamos aqui. E ainda Kardec diz assim, se ele sabe, no entanto, que amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar sua perda. Está falando da quebra.
Você não deve lamentar a perda da amizade, porque você já sabia que esse amigo agiria daquela forma. Então não sofra. Dê a esse seu amigo a caridade do tempo que ele necessita como espírito e segue a sua estrada. E se for em relação aos nossos entes queridos mais próximos, perdoa, continue a ensinar através das suas atitudes, porque ele tem você como referência. E a partir do momento que nós fechamos as portas do relacionamento, nós impedimos que ele veja o seu comportamento, impedimos que ele aprenda devagarinho, no seu tempo, que esta atitude ainda não é de acordo com os ensinamentos que nós recebemos. E Kardec ainda diz, mais tarde, encontrará os que melhor o compreenderão. Ainda ele nos dá a esperança de reencontros daqueles que compreenderão os nossos sentimentos. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Esse lamentai não é no sentido de, a justiça divina os alcançará. É lamentar no sentido de ter compaixão, de orar por eles, de vibrar bem, para que eles possam despertar. Porque a nossa sintonia para com eles será uma sintonia de amor. E diz assim, mas não vos aflijais por isso. É o meio de vos elevardes sobre eles. Ou seja, não torne a sua existência triste, improfícua, diante de uma atitude de ingratidão, por mais que ela tenha sido dolorida a você, aos seus sentimentos. Não te aflijas. É o meio de vos elevar sobre eles, no sentido de que são lições que você ainda tem que aprender e demonstrar a nobreza do seu comportamento. As lições chegam até nós para que a gente perceba que somos também instrumentos de elevação ao próximo. E Kardec diz ainda, pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado, desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Quando ele nos compara ao maior modelo de evolução moral e de amor que esteve entre nós, nos mostra ainda quanto temos que aprender. E aí eu vou trazer novamente Joana de Ângeles, no livro Psicologia da Gratidão, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que ela traz alguns momentos para que a gente possa, que eu tirei algumas partes, para que a gente possa refletir também sobre a ingratidão. Mas ela nos fala da gratidão. E ela diz assim, o desafio à gratidão dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades, que são também parte do processo desafiador da evolução, porquanto nem sempre os céus humanos estão adornados de astros, ou seja, nem sempre nós temos, a nossa vida é um momento de paz, né, de que o nosso céu está azul. Então, são nesses momentos difíceis que vem como desafio, parte do processo desafiador da evolução, sendo todos convidados a atravessar a noite escura da alma, com a luz do sentimento reconhecido a Deus, pela oportunidade de experimentar novas maneiras de viver. Vamos trazer isso para este momento em que vivemos. Neste momento em que nós temos que buscar nossa alma, agradecer a Deus o que estamos passando, porque existe um objetivo, que tudo à nossa volta vai passar. Mas e nós? O que transforma esta experiência em nós? A da reclusão no nosso lar,
ou de olhar mais de perto os nossos entes queridos, a observarmos que nós somos, em um minuto, em um segundo, muda tudo à nossa volta. Reconhecemos o que estamos passando como oportunidades. Muitos estão ansiosos para viver a vida normal. O que era a vida normal? Corremos fora do nosso lar, a trabalho, não temos momentos de almoço, de jantar, de lanche com os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa. Muitas vezes nos comunicamos apenas pelas mídias sociais. E nós? E o nosso aprimoramento moral? Olha que momento de parada. A luta pela sobrevivência é um fato, mas além dela, temos que voltar os nossos olhares, o nosso olhar para nós mesmos. E ela diz assim, ó, o desafio à gratidão, eu acho que eu repeti aqui. Aqui. Comumente, na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Então, ela está dizendo a nós que nós ainda somos imaturos emocionalmente. Por isso que nós nos magoamos, porque nós esperamos que as nossas atitudes sejam reconhecidas. E nesse pensamento, nessa linha de pensamento, nós esperamos o retorno. E como ele não vem, nós registramos a ingratidão. Como pais, nós não poderíamos esperar dos nossos filhos nenhuma atitude de gratidão. Por quê? Porque como pais, se nós já tivéssemos adquirido a maturidade emocional, saberíamos que tudo que plantamos é por amor. Por isso que Deus nos perdoa, dando-nos oportunidade. Porque Ele não espera reações de nós. Como Ele não espera reações, Ele não tem o que perdoar. Olha que descoberta que nos faz pensar de forma diferente. Como nós ainda plantamos, investimos num amor que exige retorno, nos magoamos. Então, ela diz assim, a gratidão é filha da maturidade alcançada mediante a razão. Sobrepõe-se ao instinto, é conquista de elevada magnitude pelo propiciar de equilíbrio que faculta aquele que a sabe ofertar. Por isso que nós ainda nos magoamos, porque nós ainda não temos essa maturidade, que ela só vai ser alcançada a partir do momento que nós consigamos, diante das experiências, agirmos sobrepondo ao instinto que nós ainda trazemos. E segundo Joana de Ângeles, é uma conquista de elevada magnitude. E nós estamos caminhando. Por isso temos que perdoar. A gratidão, diz Joana, é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Olha que eu achei fabuloso. Vou procurar esse livro para que eu possa me aprofundar na leitura. Porque ela traz um conhecimento que nos mostra quanto nós ainda temos que aprimorar em nós o sentimento de gratidão, em nós, para que eu possa compreender a atitude dos outros. Ele não se limita a recompensar, nem pelo muito obrigado, nem por repetir para mim as mesmas atitudes que eu fiz para com o outro.
ele tem caráter de psicoterapêutico, cuidar da alma. Todo aquele que é grato, diz Joana, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, goza de saúde emocional e psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Jubiloso no sentido de ser feliz. Então, quando eu tenho a gratidão dentro de mim, eu também consigo ser grata às atitudes ingratas, porque eu consigo visualizar ali lições que vão de encontro ao meu aprimoramento moral. E mais, permite que eu visualize ali oportunidade de que através das minhas atitudes, agora pensadas, embasadas no Evangelho, dar outra oportunidade de aprender. E as lições que nós damos, com atitudes, não com a palavra, ficam como semente armazenada no espírito que a vê, que aprende. Por isso, no Evangelho diz assim, quando os pais educam seus filhos, e mesmo assim, com todo amor, com toda dedicação, eles se desvirtuam nesta existência, é de responsabilidade dos pais? E os espíritos respondem, Deus é justiça. E a cada um segundo as suas obras. Ao filho lhe é dada a oportunidade em inúmeras reencarnações do despertamento, mas aquela sementinha ficou ali. E Joana nos diz ainda, o verbete gratidão, quer dizer, a palavrinha gratidão, vem do latim grafia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão do amadurecimento psicológico do indivíduo, que o propele à vivência do sentimento enobrecido. Então, eu trouxe aqui algumas coisas só que falam da gratidão, não da ingratidão. E aí nós vamos reconhecendo em nós mesmos, identificando em nós mesmos, se nós já trazemos isso em nós. Quando nós nos magoamos com aqueles que estão à nossa volta, com o seu comportamento, será que nós realmente entendemos o que é gratidão? Eu percebo que muitas vezes, por isso, desculpe, mas é por isso que nós erramos, não por maldade. Erramos muitas vezes por ignorância do conhecimento. E aí vem lições como essa que despertam em nós outro panorama, nos permite abrir as portas para a felicidade. E eu tenho que trazer aqui o nosso modelo que é Jesus, para a gente já ir encerrando, porque eu estou sem relógio, não sei nem que oração, Nilza. Mas vamos encerrando, trazendo a figura de Jesus, que está de perfil aqui. A minha amiga Nilza disse que esse Jesus está muito magrinho, mas Jesus devia cuidar muito bem da sua saúde, né? Jesus, o homem luz, maior exemplo de maturidade, nos diz Joana, é Joana que nos traz isso aqui. Maior exemplo de maturidade psicológica. Fez da sua vida, uma vida dedicada à gratidão, pelo amor com que enriqueceu a terra. Desde então, vivendo exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão. Mas muitos de nós podemos até alegar, mas Jesus era Jesus. Quem sou eu perante Jesus? Mas mesmo Jesus sendo Jesus,
Ele não deixou de exemplificar. Por quê? O que Jesus recebeu em troca de tudo aquilo que ele veio divulgar aqui na Terra, naquele momento em que ele aqui esteve presente entre nós fisicamente? Ele recebeu, nos diz Joana, pelo contrário, por todo o bem que fez, pelas fabulosas lições de sabedoria que legou à humanidade, à posteridade, a negação de um amigo, a traição de outro, que se arrependeram certamente, a perseguição gratuita dos narcisistas imaturos, temerosos, a infâmia, o abandono, a exposição à ralé arbitrária, as chibatadas e a crucificação. Mas retornou em triunfo da imortalidade, exaltando a vida. E Deus, num estado, ela coloca aqui uma palavra, luminoso. E luminoso, meus amigos e minhas amigas, significa inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade. Jesus, quando ressurge para os seus discípulos, após a sua crucificação, nos mostrando o maior, vamos dizer assim, a palavra fugiu, mas a maior prova da imortalidade da vida, da continuidade da vida, dando-nos mais uma vez, exemplificando mais uma vez, para que nós possamos entender que a escolha está sempre em nós. A escolha de sofrermos através do melindre, perdendo a oportunidade de vencer em nós mesmos a velha tendência do revide, da vingança, ou conseguimos alcançar um estado de felicidade através da compreensão das potências de nossa alma em perdoar as falhas alheias e continuarmos seguindo adiante, dando ao outro o tempo necessário do seu despertamento. Descobriremos assim, meus amigos e minhas amigas, que poderemos ser felizes, porque nós trazemos já a compreensão das leis divinas, que são leis de amor, e que todos nós estamos submetidos. Eu deixo aqui a vocês meu grande abraço, obrigada pela atenção de todos, e vamos alimentar no nosso coração a esperança de dias melhores. Mas a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Eu aprendi isso outro dia, achei fabuloso, que o esperançar é esperar construindo, aproveitando as oportunidades que estão à nossa volta. Muito obrigada a todos. Nilza, querida, é com você. Muito bom, meus amigos queridos. Vamos então aproveitar que estamos com o nosso sentimento um bocadinho mais elevado e vamos voltar o nosso pensamento para a nossa instituição, Irmã Francisca, imaginando que estamos lá, na sala de passes, ao lado de Jesus. Respirando suave e profundamente, nós vamos imaginar que estamos a sós com Ele e que neste instante o amigo celestial coloca suas mãos sobre as nossas vidas para nos aliviar, para nos fazer esperançar um pouco mais e para que nós possamos vencer quando houver
a ingratidão, a perda de afeto e as decepções. Pedimos, Jesus, que permaneça conosco sempre, iluminando nosso pensamento e fortalecendo-nos, Senhor, nesta nossa experiência aqui na Terra. Sentindo docemente a Tua presença, Jesus, a nossa gratidão. E como recebemos muitas bênçãos nesta manhã, é um instante, Senhor, em que colocamos em Tuas mãos este planeta que o amigo celestial dirige para que o Teu doce olhar possa alcançar todas as nações, todos os dirigentes de todas as nações, para que possam governar com justiça social. Pedimos ainda, Senhor, que alcance todos os hospitais do planeta, envolvendo os médicos na sua condição de médico dos médicos, para que eles possam auxiliar aqueles que enfrentam suas enfermidades. Assim como pedimos Jesus pelo mundo científico, para que eles possam encontrar a cura para esta enfermidade que alcança cada um de nós. Pedimos ainda, Jesus, pelo nosso lar, pela nossa família, por aqueles a quem amamos. Sabendo, confiando na Tua presença em nossas vidas, acolhe, Jesus, a nossa gratidão. Que nós possamos sentir sempre, Senhor, a Tua presença em nós. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor amorosamente tem acobertado as nossas vidas. Que a Tua paz, infinita paz, envolva mais uma vez a cada um de nós. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos. Obrigada, Senhor. E assim, meus amigos, nós vamos aos recadinhos habituais. Lembrando que domingo, como hoje, às 10 da manhã, segunda-feira, às 20 horas, na quinta-feira, às 14 horas, e sexta-feira, às 19 horas, nós temos as lives, trazendo páginas do Evangelho para nos consolar e nos ajudar a viver. Temos também toda terça-feira, quarta, quinta-feira e sábado, às 19 horas, o momento do Evangelho. A nossa gratidão pelas companhias amorosas, pela presença de todos. Obrigada, Margarida, pela lição que dá uma sacudida boa na gente, né? Ok? Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Um abraço, Nilza, abraço a todos. Até domingo. Obrigada. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, meu bem.